E aí, moçada e amigos do podcast Nada de Pânico, sejam bem-vindos ao novo podcast da temporada Mundo Afora. Nesta série, vamos conversar com profissionais que estão no exterior para que possam compartilhar suas dicas e experiências por diversos países do mundo. E você, que é nosso ouvinte, não esqueça de seguir o Nada de Pânico em sua plataforma de podcast preferida, para não perder nenhum episódio. Eu sou o Ricardo Mandel e terei o prazer de conduzir o podcast hoje. O Nada de Pânico é produzido por um time formado por profissionais sêniores do mercado, com o objetivo de compartilhar conhecimento e experiência de anos de carreira e mostrar que não existe limite para aprender, para ensinar, trabalhar e ir atrás de seus sonhos. Hoje temos a companhia dos nossos amigos Jorge Lacombe, de Campinas, Alessandra Argona, de São Bernardo do Campo, e Luiz Servati, de Indaiatuba. E nesse episódio, temos o prazer de receber diretamente de Portugal um casal que tem ajudado por vários anos a muitas pessoas que desejam morar no exterior, através do site Vagas pelo Mundo. O casal mora há 9 anos em Portugal e também já morou na Inglaterra por 6 meses. Amanda Correia, catarinense, tem mestrado em comunicação, é editora e jornalista do site Vagas pelo Mundo. E Cláudio Abdo, gaúcho, é publicitário, professor universitário, doutor em comunicação e autor do livro Morar Fora, Sentimentos de Quem Decidiu Partir. Então é isso aí, Amanda e Cláudio, vamos começar. Então fique à vontade aí de darem seus primeiros pitacos. Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Nós adoramos receber esse convite, ficamos muito honrados. Muito obrigada. Nós fazemos o podcast Partir Morar Fora, né? Há 3 anos, quase 4, né, Claudinho? É verdade. E já temos 234 episódios do podcast Partir Morar Fora e dessa vez vamos ser entrevistados. Para nós é uma honra. Obrigada pelo convite. É verdade. Obrigado. Para a gente, como a Amandinha disse, é uma honra mesmo. A gente normalmente está acostumado a receber convidados e geralmente a gente é pouco convidado, né? E eu queria agradecer demais. Obrigado pelo convite. A gente está aqui à disposição. E como o Mandel falou, a gente veio para Portugal em 2014 e em 2016 nasce o Vagas pelo Mundo e desde então a gente, graças a Deus, tem ajudado a mudar a vida de muita gente que entra em contato com a gente, que conhece o nosso conteúdo e que, claro, a partir de então começa a dispor de informações para morar, trabalhar no exterior e recomeçar uma vida ou começar uma carreira internacional. E aí eu queria agradecer, obrigado pelo convite. Vamos render o papo hoje aqui. Ok. Então vamos lá. Lacombe, você quer começar aí com suas perguntas? Vamos começar pelo básico, né? Assim, vocês primeiro resolveram sair do país, começar uma vida nova por N motivos. Como é que foi isso? E aí, em que momento que vocês descobriram que os seus perrengues eram os perrengues que os outros estavam tendo e que vocês, de repente, podiam usar isso como alguma coisa para ajudar outras pessoas? Como é que foi esse processo? Então, a gente, na verdade, no Brasil, é até interessante a gente falar isso, porque muitas pessoas associam o processo migratório ao fato de a pessoa estar fugindo de uma necessidade, de um problema, de ter ou não ter uma carreira, ou estar desempregado, enfim, não era esse o nosso caso. A gente no Brasil éramos sócios, tínhamos uma agência de publicidade e propaganda em Blumenau, Santa Catarina. Eu era professor na FURB, que é a Universidade Regional de Blumenau. Nós tínhamos aquela coisa entre aspas, mas tínhamos a vida resolvida, vamos colocar assim, né? Trabalhando na nossa área, empresa, eu dando aula na universidade, mas o contexto, hoje inclusive a gente falou no episódio que a gente gravou do nosso podcast, a gente fala sobre isso. O contexto nos motivou a buscar uma outra carreira, uma outra vida fora daquilo que a gente estava acostumado, né? Isso, a gente tinha muita curiosidade, né? Nós, quando começamos a namorar, né? Eu tinha 20 anos, o Claudinho 24. Então, os dois fazendo faculdade, os dois na área de comunicação, os dois tinham um sonho de morar fora. Eu já tinha recebido uma intercambista sueca na minha casa durante o ensino médio, né? Então, foi uma experiência muito maravilhosa, poder falar inglês, poder ter contato com pessoas do exterior, né? Na minha escola a gente recebia muitos intercambistas da Turquia, da Argentina, da Suécia. Então esse contato com estrangeiros foi muito, muito importante para mim. E eu sempre quis aprender inglês, sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? E quando a gente decidiu que a gente queria morar fora,
logo no início do nosso namoro, a gente já decidiu que a gente queria morar fora. A gente não sabia se seria os Estados Unidos, né? Nossa primeira ideia era os Estados Unidos, nós queríamos fazer mestrado lá, mas a gente estava naquele início de vida, terminando a faculdade, iniciando uma empresa, a gente ainda não tinha condições financeiras para arcar um mestrado nos Estados Unidos, né? E eu acho importante dizer que, assim, quando a gente, então, tinha esse processo profissional, né, desenvolvido, trabalhando com empresa e tal, eu sempre mantive uma relação muito próxima à universidade. E o meu orientador, na época da graduação, ele sempre me incomodava, né? Ele foi meu mentor, assim, na parte acadêmica também, e ele dizia, vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado, vai adiante, porque eu não quis fazer por preguiça e perdi o timing, né? E aí eu tinha feito uma especialização em Curitiba, na PUC, estava dando aula na universidade, e toda vez que a gente se encontrava, ele falava, e aí, quando é que vai fazer um mestrado? Quando é que vai fazer um doutorado e tal? Mas eu estava naquela correria do dia a dia, empresa e tal. E aí ele pega, um dia ele fala da Universidade do Minho, que é aqui em Braga, no norte de Portugal, que tem parceria lá com a universidade onde eu dava aula. E ele falou, por que tu não vai fazer um mestrado? Já que quer seguir a tua carreira acadêmica e tu não vai para Portugal, na Universidade do Minho. E eu não tinha entendido, eu tinha entendido Universidade do Ninho, com N, mas é com M de Maria. E aí eu falei, nossa, nunca ouvi falar disso. Ele, não, é uma das melhores universidades do mundo na área de comunicação, me vendeu o peixe. E aí eu falei para Amanda, eu cheguei em casa, todo empolgado. Falei, Amanda, eu acho que o contexto está nos convidando para continuar o meu percurso acadêmico e eu pensei em fazer um mestrado em Portugal. E aí ela falou, tá, então vamos organizar a nossa vida para a gente fazer isso. E aí eu sou um cara extremamente ansioso e me candidatei para 4 universidades aqui em Portugal, fui aceito nas 4. E a primeira que me aceitou foi a Universidade de Coimbra. E aí, com esse aceite, a gente começou a dar entrada nos documentos, enfim, para fazer o processo de visto. Que é uma das universidades mais antigas do mundo, né? É a primeira universidade de Portugal, do ano de 1290, e da Europa, uma das mais antigas também, e é uma universidade super renomada. Exatamente. Né? Super renomada. E aí, no fim, a gente começou por eliminação e chegamos em Braga. Falamos, não, então vamos para Braga. E cá estamos, desde 2014, mais precisamente, eu cheguei em setembro, a Amandinha em outubro, e desde então continuamos aqui em Braga. Nossa, então foi aquele sonho realizado, mas foi um empurrão. Portugal acabou acontecendo, né? Não era o plano inicial, né? Não era o plano inicial, não. Foi acontecendo, nós vimos que para estudar aqui seria muito mais barato, né, do que nos Estados Unidos ou no Canadá, por exemplo. Sim. E o processo de visto também de estudo não era muito complicado, nós só precisávamos ser aceitos, né, numa universidade portuguesa, comprovar algumas coisas, né, como meios de subsistência, fazer o visto, mas foi um processo burocrático, mas tranquilo de fazer, né, não é um valor muito alto. E a universidade aqui em Portugal também ela é mais acessível até que as universidades privadas no Brasil. E nós, de Santa Catarina, nós estamos um pouco isolados, né, do mundo, assim, né? Nós não temos grandes cursos na área de comunicação para quem pretende continuar o mestrado. Então, nós não tínhamos muitas opções de mestrado na área de comunicação em Santa Catarina. Nós teríamos que ir para o Rio Grande do Sul ou para o Paraná. E ficava muito longe, né? E as aulas eram sempre durante a semana do mestrado. Então, era super difícil de conseguir trabalhar. E aqui em Portugal, a maioria dos mestrados são pós-laborais, depois do horário de trabalho. Então, você consegue trabalhar durante o dia, né, e estudar à noite. Isso foi um dos motivadores também. Então mas vocês não conseguem com visto de estudante. Exatamente, visto de estudo. Exatamente. E assim, só para responder a segunda parte da pergunta do Lacombe, quando a gente chegou aqui, a gente começou a receber 1 milhão de perguntas, coisas do tipo, vive do quê? Do que se alimentam, do que vivem, né? Aquelas coisas. Como é Portugal? Como que é Portugal? Como que é morar? Como é que conseguiu estudar aí? Tal. A gente também, eu acho importante... Mas recebeu de quem esse feedback? De amigos, essas coisas? De família, de todo mundo. Estava interessado nesse processo depois que a gente já estava aqui. Claro, a gente está falando, eu acho importante pontuar, a gente está falando de 10 anos, né? Então, assim, há 10 anos, a gente brinca no Vagas pelo Mundo que quando a gente chegou aqui, isso aqui tudo era mato. Não, brincadeira. Mas na internet, nós, eu e a Amandinha, nós não tivemos né, um Vagas pelo Mundo para nos guiar. E aí a gente, como é da área de comunicação, chegou aqui, então tá tio, primo, parente, amigo, vizinho. Pô, e aí, como é que é? E aí a gente, claro, continuou sempre trabalhando na nossa área. A Amandinha começou a trabalhar, a escrever para um portal da Suíça. Primeiro eu criei um blog, né? Primeiro eu criei um blog de viagens, porque nós chegamos aqui com uma reserva financeira A gente vendeu tudo que a gente tinha e guardou dinheiro durante 1 ano. Então, a gente chegou aqui em Portugal com uma reserva financeira para não trabalhar 1 ano. Mas é impossível, né? 2 pessoas superativas, é impossível ficar sem trabalhar 1 ano. Então, eu logo já fiz um blog de viagens, a gente começou a viajar, o Claudinho começou no mestrado primeiro.
a ideia inicial era só ficar 2 anos e o Claudinho fazer um mestrado. Nós íamos com as nossas 2 cachorrinhas do Brasil. E aí o Claudinho falou assim, não, Amanda, você tem que fazer também um mestrado, porque vai te abrir muitas portas, você vai fazer amigos, né? Porque é muito difícil você chegar num novo país e conseguir se inserir na sociedade. Então, o mestrado realmente foi uma porta de entrada para a gente, porque nós conseguimos fazer amigos portugueses e que nos apresentaram muitas coisas aqui em Portugal. Exatamente. Eu até brinco que a Amanda teve um processo de saudade tardia, assim. Porque quando ela chegou aqui, eu tinha vindo um mês antes, ela ficou por causa das cachorrinhas e tal, e eu já tinha alugado apartamento e resolvido a vida, né? Então, a Amanda viajou, entrou no avião, saiu da casa dela, entrou no avião, na casa da mãe dela, veio para cá e ficou em casa, né? Então, primeiro eu peguei um ônibus de Blumenau a São Paulo. Não foi fácil. Não foi fácil. Exatamente. Vai conseguir. E aí chegou aqui em Portugal e passei aqueles primeiros 6 meses da adrenalina, da chegada, e um dia eu chego, ela tá triste, chorando, desanimada. Eu pensei, meu Deus, o que aconteceu, Amanda? Eu tô com saudade, eu não tenho amigo, eu não falo com ninguém, eu não tenho contato com ninguém. Daí eu comecei, eu falei, isso era... ela chegou em outubro, 6 meses depois, dali maio, mais ou menos, do ano seguinte. E eu falei para ela, vai fazer um mestrado para tu fazer amizade com as pessoas. Mas no Brasil, a gente tem a ideia do mestrado para dar aula, ser professor. E aí a Amandinha, não, mas eu não quero dar aula, não quero ser professor. Eu falei, mas vai lá para fazer amigo, não vai para ser professor. E aqui tem o mestrado acadêmico e o mestrado profissional, né? Então, você sempre tem as 2 opções. Você não precisa nem fazer uma tese de mestrado, né? No final Uma dissertação. Uma dissertação no final do curso. Tem muitas pessoas que optam em fazer um estágio profissional de 3 meses numa empresa e depois fazer um relatório de estágio. Não foi nosso caso, como nós já éramos profissionais com uma certa experiência na área, a gente decidiu fazer uma dissertação de mestrado. Mas também tem essa possibilidade, que facilita muito para quem quiser continuar os estudos no exterior e não quer dar aula, né? Exatamente. Então, pegando um gancho no que vocês estão falando, o que eu estou entendendo é que se eu vou para o exterior e eu faço um mestrado ou um doutorado, isso pode ser uma porta de entrada para eu futuramente trabalhar na Europa. Com certeza. Com certeza. Na verdade, assim, a gente até, quando, por exemplo, aí a vida andou, né? Em 2015, então, a Amandinha começou a escrever o blog dela em 2014. Em 2015, ela foi convidada para escrever para um portal de notícias da Suíça, que escrevia notícias em português. Depois eu entrei também. E aí, em 2016, a gente sempre recebendo pergunta. Como quer morar aí? O que estão fazendo aí? Tal. A gente cria, então, o Vagas pelo Mundo. Por quê? Porque quando a gente começou a escrever nesse portal de notícias, quando a gente escrevia de vagas de emprego fora do Brasil, as pessoas iam ao delírio com isso. E a gente falou, a gente tem um campo aí que a gente pode explorar, uma oportunidade de trabalho na nossa área, com um assunto que é bastante específico, né? Vaga de emprego no exterior. Pronto. E aí, então, em 2016, a gente começa a escrever no Vagas pelo Mundo, aí um projeto nosso, e continua escrevendo para outros portais também, e a vida segue por aqui. O que aconteceu? Em 2015, a Amandinha entrou no mestrado. Em 2016, eu terminei meu mestrado, e no dia da minha defesa da dissertação, eu fui aprovado no doutorado aqui. Que era um consórcio de 4 universidades portuguesas, e aí entrei no doutorado em 2016, e aí em 2019 a gente foi morar na Inglaterra. E por que eu estou te falando isso? Porque sim, o mestrado ou o doutorado pode ser uma grande oportunidade para você fazer amigos, mas quando a gente foi para a Inglaterra, como eu fui como pesquisador convidado para investigar lá na universidade, eu não tinha muito contato com as pessoas, né? É um trabalho muito sozinho, muito isolado. E o que a gente fez lá na Inglaterra? A gente foi para a igreja. E eu falei para Amanda, eu preciso fazer amigo, bicho, eu preciso falar inglês, eu preciso conversar com as pessoas. E tinha uma igreja que era 2 quadras. Exatamente, se envolver. E 2 quadras da nossa casa. Eu falei, domingo nós vamos lá na igreja. Que inclusive era a religião dos meus pais. Né? E aí a gente ia na igreja e assim, eu não sei se é em São Paulo usa esse termo, mas é batata, né? A gente chegou na igreja e as pessoas começam a conversar contigo. Você está fazendo o que aqui? O que você precisa? Quer empregos? Quer ajudas? Quer trabalhar com o quê? Eu tenho uma empresa. Enfim, então assim, uma das dicas que a gente dá de adaptação para quem quer morar no exterior envolva-se com a comunidade onde você está querendo se inserir, né? Ter um grupo, né? Voltando um pouquinho no assunto do mestrado, a ideia de vocês era inicial, era fazer o mestrado e retornar para o Brasil para dar aula, para trabalhar. E outra coisa, o mestrado que se faz lá em Portugal, tanto o estrito sensu como o lato sensu, ele é válido aqui para o Brasil? Quando você vai entrar numa universidade, eles reconhecem o diploma? Uhum. Boa. Obrigado pela pergunta, Luiz. Eu acho interessante, vou começar pelo final. Sim, o que acontece é que você vai ter que validar esse programa de mestrado em uma universidade brasileira. Então, por exemplo, eu fiz mestrado em Ciências da Comunicação. Aí eu tenho que pegar alguma universidade no Brasil que tem um mestrado em Ciências da Comunicação, ou em Estudos de Comunicação, ou alguma coisa relacionada à área,
E aí, claro, vou ter que pegar todas as disciplinas que eu cursei aqui, carga horária e tal, e aí fazer essa prova, né? Vamos colocar assim, de levar todo, devolver os documentos, né? a parte Fazer o burocrática. né? Exatamente. Leva em torno de 6 meses, né, para validar. Inclusive, tem um portal do governo federal que é especializado nisso, que você pode pesquisar, né, quais são as universidades. Inclusive, por lei, é obrigado que o seu processo seja analisado em até 180 dias. Né? Então, você faz o mestrado aqui, e aí, claro, tem que, quando for embora, vai na universidade, pega a ementa, pega todos os documentos, diploma, a ata da reunião da dissertação, da defesa, enfim. E o diploma do mestrado ou do doutorado aqui em Portugal, ele parece do Harry Potter, né? É uma folha gigante, uma fita, uma medalha, um selo, assim, é uma coisa muito, muito linda. E é feito à mão, né? É muito lindo, é um trabalho incrível. Não é igual o nosso diploma no Brasil, que a gente coloca uma pastinha. É um quadro mesmo para te guardar para a vida inteira. E só para fechar o raciocínio, a ideia de vocês era voltar e trabalhar no Brasil, ou dar aula, ou fazer o quê? Ou continuar com a empresa? Então, na verdade, assim, Luiz, o que acontece? A gente quebrou todas as correntes, né? Eu brinco, a gente não tem mais nem conta aí no Brasil, não tem nada, né? Então, assim, quando a gente veio para cá, a ideia inicial era, eu sempre dizia isso, se tudo der certo, a gente fica 2 anos e eu volto com o mestrado. Se tudo der muito certo, a gente volta para o Brasil depois de 5 anos e eu volto com doutorado, né? E se tudo der mais do que certo, a gente não volta nunca mais. Por enquanto, estamos na terceira via, né? Que está dando muito certo. Mas a ideia inicial era ficar 2 anos e voltar, sim. Mas aí Entendi. Nós fomos gostando, né? Fomos nos adaptando. Aí eu entrei no mestrado também, né? Aí foram mais 2 anos, aí fiz amigos. E aí nós tivemos a nossa filha aqui, engravidamos aqui em Portugal, né? Depois de quase 3 anos aqui, um pouquinho antes de completar 3 anos. Isso. E hoje a nossa filhinha já tem 5, está indo para o sexto ano. E hoje o visto de vocês é qual? Não, hoje a gente, porque aqui, depois de 5 anos residindo legalmente, por tempo de residência, a gente conseguiu a cidadania portuguesa. Então, hoje a gente é cidadão português por tempo de residência, né? E isso é uma coisa até interessante de falar do visto, que e é o importante de falar de vir certo, né? Porque quando a gente veio para cá com visto de estudo, eu arrumei um emprego aqui, e aí eu lembro que eu fui trabalhar na empresa, eu estava lá na empresa, trabalhando na agência de publicidade, e aí chegou a senhora lá, a mulher do RH, né, e falou, você tem que ir embora agora, rápido. E eu, meu Deus, o que eu fiz? Ela, não, o seu visto é de estudo, você não pode trabalhar aqui. E eu, meu Deus, daí fui para casa, né? Tinha que pedir autorização no CEF. Exato. Aí eu tive que ir no CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, seria a nossa Polícia Federal aí do Brasil, e falar, eu arrumei um emprego e queria trabalhar. E aí pedi autorização para eles. Então, aí eles pedem, né, um documento da empresa pedindo os horários que eu ia trabalhar. Por quê? Porque como minha primeira intenção era estudar, o trabalho não pode atrapalhar o estudo. E aí levei o da universidade, levei o da empresa, então eu tinha um visto de estudo com autorização de trabalho. E aí depois, quando eu mudei, né, a Amandinha fez o reagrupamento familiar pelo meu visto, e aí quando eu entrei no doutorado, o meu visto mudou para investigador altamente qualificado. E o que acontece? Nessa modalidade de visto, tanto que a gente morou 6 meses na Inglaterra e a gente, entre aspas, não perdeu o tempo aqui de Portugal, porque a modalidade de visto permite. Eu, sendo um investigador altamente qualificado, posso ficar até 12 meses, né, fora investigador, de Portugal. Que você quer dizer é pesquisador? Pesquisador dentro da universidade, né? Tá. Eles consideram quem está no PhD como um investigador altamente qualificado, então que está na área de pesquisa. E aí a gente foi para a Inglaterra, ficou os 6 meses e esse tempo... todas as áreas. Exato. E esse tempo contou para os nossos 5 anos de residência aqui em Portugal para o pedido de cidadania por tempo de residência. Então, E esse processo... Hoje são... vocês hoje são cidadãos da União Europeia. Isso, somos portugueses. Nós temos dupla nacionalidade agora, né? Exatamente. Brasileiro e português. E agora, vocês estão contando isso como se fosse uma coisa mais ou menos simples, né? Porque, assim, mas esse processo todo de descobrindo como é que é essa documentação, como é que aprova, como é que pega, onde que vai buscar o papel, que papel que serve, eu entendo que essa busca toda, esses caminhos que vocês desvendaram aí, que vocês desbravaram, é o que está te dando material para fazer o site que vocês têm hoje, né? E as dúvidas, isso, exatamente. As dúvidas foram surgindo e nós fomos escrevendo sobre isso, né? Então, aqui na Europa tem muitas coisas diferentes, né? Tem o seguro, o cartão europeu de seguro-doença, por exemplo, que com esse cartão, que é válido por 3 anos, a gente vai renovando, ele é válido porque nós conseguimos atendimento em viagens em todos os países da União Europeia, por exemplo. Então,
tem muitos assuntos, né, para a gente falar, né? Seguro de saúde para mudar de país, o seguro PB4, que é gratuito para Portugal, para Itália, para Cabo Verde. Então tem uma série de acordos, né, entre os países que facilitam, né? Então, a gente aqui... Termina. Não, desculpa. Assim, é interessante que vocês acabaram, pela escolha de ajudar outras pessoas, a aprenderem coisas que não eram relativas a vocês, né? Assim, não era exatamente só os problemas que vocês estavam vivendo, vocês começaram a resolver o problema de outras pessoas também que traziam essas questões. Mas isso já foi automaticamente, quer dizer, isso já foi no início como uma ajuda mesmo de um amigo que estava numa situação um pouco diferente, ou já foi na fase que vocês estavam pesquisando para ter conteúdo para o site e para o podcast? Então, na verdade, Lacombe, o que acontece? A gente, hoje, inclusive, também falamos disso no podcast. Uma coisa que a gente tem, como ser humano, a gente acha que o problema é só nosso, né? Então, por exemplo, a gente acha que nós estamos tristes, ou que eu tenho ansiedade, que ninguém mais no mundo é ansioso, que ninguém no mundo é preocupado, que ninguém foi afetado como foi, que ninguém está preocupado com a aposentadoria. Mas quando você começa a falar de um assunto, e a gente também acha importante fazer o contexto, né? A gente veio em 2014 para cá, em 2016 começou Portugal a ser vendido, entre aspas, para o Brasil, né? No sentido, vem, Portugal é lindo, tal, não sei o quê. Então, a gente já estava aqui antes disso, né? E o que a gente percebeu? Que essa intenção de estudar em Portugal não era só minha, não era só da Amanda, né? Tinha um monte de gente que queria saber disso e vinha perguntar para a gente, né? Falar, como que você conseguiu estudar aí? Até hoje a gente recebe pergunta. Hoje eu recebi um e-mail de alguém como trabalhar no exterior, né? Isso. Então, foram as perguntas que foram gerando... A gente já sabia quais eram as nossas dúvidas antes de morar fora, né? E aí nós estamos respondendo também as perguntas de novos seguidores. E também muitas pessoas perguntam coisas muito específicas, né? Ah, Amanda, qual que é um salário de um médico ou de um profissional de tecnologia na Europa? Qual o melhor país para trabalhar como profissional de tecnologia na Europa? Então, nós fomos nos aprofundando nos assuntos, entrevistando muitas pessoas, falando com empresas. A gente fez muitas matérias com várias empresas que nos forneceram informações, né, dos profissionais que elas buscavam. E tem muitas oportunidades para brasileiros no exterior, sim. Existem muitas oportunidades. Mas, às vezes, os brasileiros não acreditam neles mesmos, né? Ah, será que eu tenho competências suficientes para morar na Europa? Será que eu consigo um emprego? As pessoas têm muito esse receio, essa angústia, né? De não acreditar nelas, né? Eu acho que é porque a vida no exterior, se é uma resposta para desmistificar, Lacombe, eu acho que é porque a vida no exterior ainda é muito estereotipada e muito mística. As pessoas acham que a pessoa que foi morar na Austrália, ele é um ser iluminado que caiu do céu e que ele conseguiu, não sei como, através de um mistério que ele desvendou, ele conseguiu morar na Austrália, entende? E a gente percebeu isso, né? Que a gente fez esse caminho, e eu, assim, não é falsa modéstia, mas eu acho que a gente conseguiu iluminar o caminho de muitas pessoas, né? A gente recebe até hoje, a gente gravou um vídeo no YouTube, por exemplo, que é como fazer a cidadania por tempo de residência. E aí é aquela história, você faz um vídeo que eu falei, Amanda, vamos deixar registrado? Porque também depois, a gente esquece. Se o Lacombe, lá o Luiz perguntar, ou o Mando perguntar, a gente ia falar, ó, entra lá no nosso YouTube que tem a resposta. E até hoje, é um vídeo que já tem alguns meses, um ano, né? Mais de um ano. E muitas pessoas dizem, nossa, foi o conteúdo mais completo que eu encontrei sobre esse assunto e tal. Ou seja, ainda existe muito mistério, entende? Mas nada como um professor e uma professora dar um depoimento no vídeo, né? De comunicação. Né? O nível é de comunicação ainda, professor de comunicação. E o fluxo de pessoas do Brasil, especificamente falando, indo para a Europa, desde quando vocês foram para a Europa, continua o mesmo, tem aumentado, tem mais procura por pessoas mais 50 a mais, os mais novos? O que vocês têm para falar sobre isso? Olha, aumentou bastante, né, o número de imigrantes brasileiros na Europa, muito, muito, muito. Portugal é o recorde, né? Hoje nós estamos com mais de 300... São 305 mil brasileiros registrados residindo legalmente em Portugal. Que não tenham cidadania europeia. Ou seja, esse número é muito superior. Isso, né? E 100 mil que estão irregulares. Eles não estão ilegais, isso é até importante de dizer, porque é a minha área de estudo na universidade, né? Eu terminei meu doutorado em estudos de comunicação, mas a minha tese de doutorado foi sobre as migrações, né? Sobre os refugiados. E no mestrado também pesquisei por que os brasileiros escolhem Portugal para viver. Lá em 2015 eu descobri que era por conta da segurança, buscavam Portugal pela segurança. Fugir da violência. Porque a gente associa, não, mas a pessoa vai para Portugal por causa do idioma. Mas a gente está falando de uma migração de 2015 para cá muito mais qualificada também para Portugal. Então, geralmente já falam outro idioma,
né? A pessoa já domina o inglês, vem para cá para estudar, então o idioma não seria o problema. E na minha pesquisa de mestrado descobri que era por conta da segurança, que escolhiam Portugal, e do custo de vida. Em relação a outros países da Europa, ainda era acessível. Hoje já está muito mais parecido, está muito mais perto, está caro viver aqui também, mas antes era muito diferente. Por exemplo, você vinha, vou morar na Alemanha, você ia ter um custo de vida 2, 3 vezes maior do que Portugal, né? Hoje já não, hoje já está parelho, né? Mas respondendo a tua pergunta, Alessandra, sim, de 2014 para cá, milhares de brasileiros escolheram não só Portugal, como outros países da Europa, e a gente percebeu isso no nosso dia a dia. Agora, nesse trabalho de vocês, de ajudar as pessoas, vocês têm ideia de quantas pessoas vocês já ajudaram nessa jornada? Olha, a gente recebe feedbacks, né, mensalmente, mas a gente não... Diariamente, mas a gente não tem ideia de quantas pessoas a gente já impactou, né? A gente tem 170 mil ouvintes no podcast e nas nossas redes sociais 170 mil ouvintes, seguidores no geral. Todas as redes sociais. Mas o site está com 14 milhões de acessos. Né? Então... Mas de vez em quando a gente ouve, assim, por exemplo, de uma advogada brasileira que mora na Itália. É um cliente meu, saiu da Austrália e foi para os Estados Unidos porque viu uma vaga no teu site. Aí um casal que mudou do Brasil e contou para a gente que foi para a Estônia por conta do Vagas pelo Mundo, que conseguiu uma vaga numa grande empresa financeira, uma fintech, na Estônia, e foi morar lá, e está lá até hoje. Então, depois as pessoas vão contando, às vezes depois de alguns meses que já chegaram no país, muito obrigada, vocês me ajudaram, foi através do site de vocês que eu achei essa vaga, me candidatei e consegui. Então, acho que não tem como a gente mensurar. Mas eu falo que para os nossos seguidores, ouvintes, assim, as pessoas que acompanham o nosso trabalho, que a nossa intenção é gerar conteúdo e chegar de maneira positiva na vida das pessoas. A gente sabe como isso é difícil hoje em dia, né? Porque a polêmica que dá clique é a foto mais sensual, né, que dá clique, e a gente não apela para isso. Então, por exemplo, até a gente já ouviu de pessoas conhecidas que conhecem a gente falar, mas tem outras pessoas que foram morar em Portugal que chegaram bem depois de vocês que tem muito mais seguidores. Eu falo, mas é porque a gente faz o nosso trabalho, não é atrás do clique, né? A gente traz informação. E a gente sabe que é um caminho muito mais moroso. Nós somos profissionais de comunicação e acredite, a gente poderia fazer clickbait o dia inteiro, né? Mas a gente opta sempre por entrar na vida das pessoas de maneira positiva, né? Que diferença a gente fez na vida do Mano? Que diferença eu posso fazer na vida da Alessandra, sabe? Que informação eu posso levar para o Luiz? Como é que eu vou deixar o Lacombe mais tranquilo em relação ao processo de mudança? Que a gente passou por isso. É muito difícil sair da zona de conforto. Eu sei como é. Eu escrevi um livro sobre isso. Então, assim, não é fácil, né, fazer esse percurso, mas a gente sempre, eu falo para a Amanda, a gente está na nossa... A gente ainda não se considera numa autoestrada de informação, mas a gente vai na nossa estradinha ali, na nossa BRzinha, numa boa, levando informação. Eu durmo tranquilo. Eu sei que é uma missão muito difícil, mas que impacta positivamente a vida das pessoas, com certeza. Uma coisa que eu reparei no podcast de vocês é que, além do conteúdo assim, objetivo, vocês têm um conteúdo meio filosófico, meio psicológico, de coaching, para você trazer, para tirar o medo da pessoa, para poder sair da zona de conforto, aquela coisa que é quase um coaching, mas ao mesmo tempo numa pegada mais bem leve, bem agradável. Como que vocês foram mudando? Quer dizer, como que vocês foram descobrindo esses outros temáticas? Foi uma escolha desde o início ou isso foi acontecendo? E depois queria que vocês falassem um pouco de como vocês estruturam, porque o podcast parece assim, que a Amanda tem uma agenda e você, Claudinha, é o cara que está tentando bombardear a agenda dela, dá a impressão que você está assim, querendo, você vai entrando e vai tumultuando, mas ao mesmo tempo, claro, respeitando a gente sabendo que você está respeitando e está deixando a coisa correr, mas ao mesmo tempo criando aquelas situações. Tem um roteiro, né? Mas não tem um roteiro. Ela tentando segurar o caminhão. Mais ou menos uma coordenação lá, né? Mas eu achei muito... Isso é legal, porque isso dá uma dinâmica excelente, né? A gente se diverte, é divertido, fica divertido. Uma balbúrdia organizada. Mas, e aí eu queria que você contasse um pouco essa história, de como é que foi desde o início, assim, porque eu não ouvi os antigos, né? Então eu não sei se no início estava muito programático, né? Olha, para tirar o passaporte, vai assim, preenche o formulário 4 e dá entrada no lugar 3, ou se já foi assim já começou assim mais fluido, né? Como é que foi isso aí? Então, nós começamos super tímidos, né? Falando bem baixinho. Nós já fazíamos live, né? Na época no YouTube, no Periscope, no Snapchat, no Instagram. Já fazíamos muitas lives, mas quando nós voltamos da Inglaterra, o Claudinho começou a ouvir podcasts em 2019 e falou, Amanda, vamos fazer um? E aí eu disse,
Olha, não sei se alguém vai querer nos ouvir, mas vamos também, vamos lá. O Claudinho fez. Quanto custa? Manda sempre pergunta. Quanto custa fazer isso? Eu falei, calma. É de graça. Então vamos. Alguém tem que ter o pé no chão, tá certo. Exatamente. Eu sou alemã da história, né? E aí eu falei para ele assim, tá, vamos. Mas aí a gente começou a contar primeiro a nossa história. Por que nós imigramos? O que aconteceu? Quais foram as nossas dificuldades? Nós começamos a contar a nossa história e o podcast foi evoluindo de um jeito que virou uma terapia pra gente. Virou uma terapia, assim, sensacional, porque é uma hora nós dois conversando sobre assuntos da vida, sobre imigração, e passa muito pelo psicológico, com certeza, pelo motivador, o que fez você sair do país, como você acredita em você, porque é uma luta diária de você acreditar em você, que você pode, que você não é menos do que um europeu, que você também tem competências, que aquela pessoa que veio lá daquela casinha simples de madeira, numa estrada de barro, de filha de mãe solteira, também pode conseguir fazer um mestrado na Europa, entende? É muito desafiador para a gente também saber de onde a gente veio e onde nós estamos hoje com a nossa força de vontade, com a nossa luta própria, porque nós passamos por muitas coisas na vida e nós conseguimos chegar aqui sozinhos, lutando, sem nenhuma assessoria, completamente sozinhos. No peito e na raça. Tudo nós fizemos sozinhos. A inscrição na universidade, o visto. A cidadania. Tudo, né? A cidadania. Então, foi um percurso que a gente se orgulha e a gente vai debatendo sobre isso e que eu acho que também nos últimos 3 anos, né, na crise sanitária que nós vivemos de saúde, também foi mais forte a questão psicológica, porque nós recebemos muitos depoimentos de seguidores, de imigrantes brasileiros que estão no exterior e que passam por muitos momentos difíceis, de depressão, de tristeza, de tentar suicídio, né, ou de querer voltar o quanto antes, de separações, né, de brigas. Nossa. Então, tem muito... Isso também nos influenciou muito, né? As histórias que nós começamos a ouvir, porque todo jornalista é um contador de história, né? Mas a gente ouve muita coisa. Então, eu também sou uma pessoa muito sensível, né? Nós dois somos piscianos, então a gente recebe essas histórias e isso nos impacta, né? Então, a gente tenta trazer isso para os nossos ouvintes, que a gente sabe que vai impactar a vida de outras pessoas de forma positiva e tenta dar uma luz, né? Calma, se você está com depressão, se você está triste... Tem saída, calma. Tem saída, nós podemos te ajudar a ver uma luz no fim do túnel, calma. Todo imigrante passa por isso. Sim, né? sim. E aí, só para te responder, Lacombe, eu sou gaúcho do Alegrete, cara. Eu nasci lá, Deus é meu amigo, eu não nasci argentino por 100 quilômetros. E eu nasci na fronteira, lá oeste do Rio Grande do Sul, meu pai é militar, já está aposentado há muitos anos, mas morei no Brasil todo. E quando a gente veio para cá, hoje que a gente tem a cidadania, às vezes tem o haterzinho, sempre tem, né? Que vem no YouTube e fala, mas vocês estão aí, vocês têm cidadania europeia? Eu falo, querido, eu sou libanês, cara, meu sobrenome é libanês, só me atrapalha, eu tenho barba, né? Todos os aeroportos que eu passei na vida, todo mundo passa em 5 sempre minutos. Sempre foi barrado, né? Um inferno, tudo quanto é país, você imaginar que eu fui, a Amanda passava feliz da vida e eu lá, explicando a minha origem, né? Porque, mas foi virando filosófico, né? Exatamente. Para te responder, Lacombe, sim, a gente começou a conversar, contar a nossa vida muito para tirar esse mito, sabe? De que você só vai conseguir morar na Europa se você tiver o pai italiano, a mãe alemã, o primo norueguês. Não. Você só vai conseguir morar fora se você conhecer alguém. Não. Né? Que é possível, sabe? A gente caminhar com as próprias pernas. Nós nunca tínhamos viajado para a Europa, né? Nós só tínhamos viajado na Argentina, no Uruguai, o Claudinho tinha ido para África do Sul, mas nós nunca tínhamos viajado para a Europa. Nós não sabíamos como era Portugal, nós não sabíamos se nós íamos nos adaptar, mas a gente vendeu tudo e veio para fazer o mestrado para realizar nosso sonho. Se não desse certo, a gente voltaria com o mestrado e recomeçaria de novo no Brasil, né? Mas como deu certo, estamos aqui até hoje. E isso eu acho que também é uma história bacana para contar para as pessoas, né, de superação e que todo mundo consegue. Tem muitas pessoas que têm uma vida muito mais estável no Brasil, têm ótimas profissões e que não conseguem perder o medo de imigrar. Uma coisa interessante que eu acabei de ouvir de vocês é esse fato do depoimento, de que vocês gravam depoimento, independente que hoje tenha milhares ou milhões de views, mas, assim, eu acho que eu nunca parei para pensar nesse lado, mas é um aspecto de desabafo ou de terapia, não sei, uma terapia que você faz, assim, vocês em casal é mais fácil ainda, né? Mas muito legal, é bom, eu nunca tinha olhado por esse prisma, não. Mas, voltando, você quer completar alguma coisa? Não, eu só queria completar esse teu raciocínio, Luiz, e respondendo o Lacombe também,
Porque às vezes a galera acha que é essa ideia, né? A gente montou um plano super bem preparado e que já sabia os próximos 10 anos do site. Não. Na verdade, a gente colocou em prática uma ideia que era mostrar para as outras pessoas aquilo que não nos mostraram. E a gente sabendo que isso facilitaria o percurso de outras pessoas. Ok. Isso aconteceu. Durante o percurso, eu sempre falo, né, disso que eu brinco que borboleta vai na flor, mosca vai no cocô, né? Então, assim, a gente tem um projeto legal, a gente fala a verdade, a gente sempre opta por trazer informação com qualidade para as pessoas. Com isso, quem que veio participar do Vagas pelo Mundo? Hoje a gente tem 2 psicólogos, por exemplo, que são colunistas no site, e aí complementa isso que o Luiz falou e que o Lacombe perguntou, e o que a Amanda disse, da gente conversar sobre um problema e a gente mostrar, ó, faz terapia, meu. Né? Eu perdi minha mãe ano passado, por exemplo, e fui fazer terapia com um psicólogo que escreve para o nosso site, entendeu? Assim, existe solução. E é isso que a gente traz no Vagas pelo Mundo. Né? Você que está nos ouvindo, você não sofre sozinho, acredite. Tem outras pessoas que também têm problemas. Né? E respondendo a pergunta sobre a preparação para o podcast, né, o roteiro, não existe o roteiro, não. Só existe o tema. Nós decidimos, às vezes, 5 minutos antes do podcast começar, nós temos um dia para gravar, né, terça e quinta, 2 vezes por semana, e aí nós falamos, hoje nós vamos falar sobre isso. Ou então vem uma ideia, às vezes tomando banho, ou caminhando, ou com alguma conversa que nós tivemos com algum imigrante, vem alguma ideia, nós anotamos, mas a gente não tem um roteiro, a gente só tem o tema, e aí flui durante 1 hora, e poderia ser 2, 3. Não, é incrível. E rola, e flui, né? E em termos profissionais, basicamente vocês estão só com o Vagas pelo Mundo, todo esse ambiente Vagas pelo Mundo, ou você tem outras atividades também? Nós estamos só no Vagas pelo Mundo, no podcast Partiu Morar Fora, nosso canal no YouTube, e eu também faço assessoria de currículo, né, para a Europa. Então, eu faço currículo europeu, faço currículo em inglês, até para os Estados Unidos também, na Austrália, para vários países que os nossos seguidores me pedem. Carta de motivação, cover letter, o LinkedIn, voltado para o mercado profissional, para o exterior. Porque, às vezes, a gente, enquanto brasileiro, a gente tem uma versão limitada do que a gente sabe que a gente pode vender, né? Como que a gente pode se vender, né? Fazer nosso marketing pessoal para o exterior. Então, eu faço esse trabalho também mais personalizado para vários seguidores nossos. E também criamos também uma mentoria para morar fora, que muitos seguidores nos pediram, né, para conversar conosco durante 1 hora e tirar dúvidas. Amanda, qual que é a melhor cidade para morar em Portugal? Qual que é o meu perfil? Qual o custo de vida? Será que eu devo ir para Portugal ou para a Irlanda? Vou para a Inglaterra ou vou para a Austrália? Então, essas dúvidas que as pessoas têm, né, e a gente consegue responder na mentoria. E também, assim, por conta do meu percurso acadêmico, eu também estou hoje, né, sou investigador associado ao Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, aqui da Universidade do Minho. E depois que eu terminei, artigos, né? Depois que eu terminei meu doutorado, inclusive esse ano, em janeiro, eu publiquei o meu primeiro artigo como doutor, né, então sozinho na vida. Publiquei na revista Extra Prensa da USP e na área de migrações. Então, assim, ainda tem esse percurso acadêmico, né? Dou algumas aulas aqui na universidade, já dei algumas aulas como convidado. Dei aula no doutorado em Lisboa, no mestrado no Porto, aqui na Universidade do Minho, algumas aulas. Mas, em termos financeiros, a gente vive e trabalha de geração de conteúdo e do Vagas pelo Mundo. Muito bom. Voltando ao assunto de imigração. Eu sei que vocês ensinam, inspiram as pessoas a seguir o caminho correto, né? Vocês não fazem. Vamos imaginar que alguém atravesse a nado o Estreito de Gibraltar e vai parar em Portugal e aí? Como é que essa pessoa é tratada em Portugal? Ele fica lá, ele fica por quanto tempo? Se ele for pego, ele é deportado? Como é que funciona? Então, Luiz, assim, uma coisa que a gente sempre fala para quem nos ouve é que a nossa máquina de dourar a pílula estragou. Né? A gente não gosta de dourar a pílula. Esse negócio, vai, depois tu dá jeito. Inclusive, recebemos convidados no nosso podcast, fizemos a transmissão no YouTube, inclusive. Ele veio como turista e quis ficar em Portugal. Né? Isso não é ilegal, mas é um problema. Por quê? Porque hoje o sistema de imigração de Portugal está sobrecarregado. Tem poucos profissionais e muitos pedidos. Né? Inclusive, até para próprios cidadãos portugueses, aí no Brasil. Né? Quem tem cidadania portuguesa, quiser fazer o passaporte, vai ficar 2 anos na fila. Né? Para você ter uma ideia. Então, assim, Portugal hoje passa por essa questão, inclusive... Leva 2 anos, em média 2 anos, para a pessoa se regularizar. Então, assim, a pessoa veio e de maneira... no caso da pergunta que tu fez, a pessoa está de maneira ilegal.
né? A tendência disso, a gente está falando de um país que é pequeno, né? Tem 10 milhões de habitantes, tem 700 quilômetros de norte a sul, 200 de largura. Então, assim, não é muito difícil de te encontrar, né? Assim como, por exemplo, é muito mais, entre aspas, fácil você ficar irregular num país continental como o Brasil do que num país como a Suíça ou como Portugal, enfim. Mas, o que acontece? Isso é uma coisa até por conta das cartas dos direitos humanos, enfim, dos tratados que Portugal e todos os países da Europa, especialmente, ou os países mais desenvolvidos têm, que não é essa ideia de deportar por deportar, né? A ideia é tentar resolver a tua vida. Por que você veio nessa condição, né? E aí, até por conta de direitos humanos. Claro, você é um criminoso, você é um assassino em série, você vai ser deportado. E muitos não tem nem documento, né? Então, assim, você veio para Portugal, entrou por algum lugar, então entrou como turista e ficou. Existe maneira de se regularizar. O que a gente não recomenda que se faça é não fazer isso, por quê? Porque demora muito tempo e a tua vida vai ficar em pause. Você não vai conseguir trabalhar, você não vai conseguir acesso à saúde. Mas tem empregador que acaba pegando um cara desse para trabalhar ilegalmente? Então, o que acontece aí são os trabalhos informais, né, Luiz? Que as pessoas são exploradas. Inclusive, tem exploração de brasileiros. Contra brasileiros. Aqui na Europa, né? No mundo inteiro. No mundo inteiro. Já entrevistamos até pessoas que foram exploradas por brasileiros em Dubai. Aí, o que eles fazem? Contratam a pessoa de forma irregular durante um mês. Não paga. Não paga e a pessoa vai embora e a pessoa não tem para onde recorrer. Como é que a pessoa vai na polícia dizer que trabalhou irregular se não tem documento? Ela é irregular. Tem muita exploração. Tem. A gente não imaginava que era tanto, mas tem muito. A imigração de brasileiros em Portugal na década de 80, por exemplo, era uma imigração completamente diferente do que é hoje, né? Sim. Vinham muitas prostitutas brasileiras para cá, costureiras, manicures, cabeleireiras, e ficou uma fama... Um estigma, né? Um estigma bem complicado das brasileiras aqui em Portugal por conta da prostituição. Muitas portuguesas mais senhoras e tal têm um preconceito das brasileiras porque muitas roubaram seus maridos e levaram eles para o Brasil. Né? Eles se apaixonaram por mulheres brasileiras, prostitutas, e que foram para o Brasil. Né? Então, muitas também enganaram portugueses, diziam, vamos para o Brasil que eu vou te levar, tu vai no voo tal, eu vou no tal, mas já roubou ele antes e ele chegando lá não conhece, o nome é diferente, né? Então, a gente sabe de muitas histórias do que aconteceu aqui e hoje já a imigração é diferente. Porque muito mais qualificada também. Também hoje já tem a nota do Enem, por exemplo, que é aceita em várias universidades aqui em Portugal. Então, muitos brasileiros vieram para estudar. Tem muitos brasileiros que vêm para fazer Erasmus, que é um programa de intercâmbio, né, das universidades da Europa. 6 meses ou 12 meses, né? Vem fazer um semestre ou 2. Então, tem muitos brasileiros e estrangeiros do mundo inteiro que vêm estudar na Europa dessa forma, né, com Erasmus. Então, mudou bastante a imigração atual. E só para complementar, Luiz, assim, a gente fala desse negócio de dourar a pílula, dizer, não venha, por quê? Porque a situação de uma pessoa, como no nosso caso, que viemos regular, legalmente, já é difícil. Com visto, tudo certinho, todos os documentos, a gente já passou pelo que passou, né? Então, já assim, sofrido, né? Não é fácil. Não é difícil. Porque eu tenho uma frase Imagina quem vem legal ou irregular, né? Completamente... Nossa, é uma coisa assim... É uma coisa que a gente fala muito no podcast, né? Se a gente já dorme com ansiedade e medo do futuro, quando você chega... Tudo certinho? Nos 2 primeiros anos é um processo de adaptação muito forte. Você tem que se despedir de todos os preconceitos que você tem que ser aceito, você tem que ouvir muitos nãos. Eu já chorei muito aqui em Portugal, porque eles são muito diretos. Então, no início, eu ficava muito assustada, né? Quando ia na fila de um centro de saúde pedir uma informação e a pessoa me mandava lá para o final da fila, que eu não podia nem falar com a atendente, e de uma maneira muito direta, muito grossa. Então, a gente já sofria bastante. Imagina quem vem de uma forma irregular ou ilegal para um país. Você tem medo de tudo, né? Você tem medo de tudo. Imagina se você sofre um acidente, se você é atropelado, se você sofre um acidente de trabalho. Não, e se, por exemplo, sei lá, morre um familiar teu, você precisa ir no Brasil, como é que você vai fazer? Né? E aí? Você vai e não volta? Volta, como que volta? E não só isso. Eu coloquei, essa é uma frase que tá no meu livro e eu falo sempre, né? Que imigrar é para todo mundo, só não é para qualquer um. Morar fora é para todo mundo, só não é para qualquer um. Porque, assim, é muito exigente. Fisicamente, mentalmente, psicologicamente, financeiramente. E muitas pessoas não aguentam, né? Muitas pessoas voltam. Muitas pessoas ficam só 1 ano e não conseguem ficar. Entendi. Uau, gente, que papo incrível hoje com a Amanda e com o Cláudio. Estamos aprendendo muito. Eu acho que vocês, ouvintes, estão aprendendo mais ainda, né? Um monte de coisa interessante. E, pessoal, vocês que estão curtindo esse papo, não esqueçam de seguir a gente na sua plataforma de podcast. Dá lá seu clique, seu follow,
para vocês não perderem nenhum episódio que a gente está lançando. Lembrando que a gente publica semanalmente e o feedback de vocês, né, é muito importante para a gente, tá? E agora voltando ao nosso casal, né, de convidados, uma perguntinha-chave aqui para vocês. Com tudo que vocês falaram, especialmente no início, vocês entraram em pânico em algum momento? Sim. Eu não. Em pânico, não. Sim. Em pânico? Entramos. É? Quando a nossa cachorrinha Isso é verdade. ficou doente. Entramos. É verdade. Nós estávamos aqui há 2 meses, a nossa cachorrinha tomou uma vacina aqui e ficou doente. Logo depois disso, teve uma úlcera de nervosa, no olho, na córnea. Então, assim, ela sempre ficava com úlcera quando ela ficava muito nervosa. Quando nós voltamos da Inglaterra também, ela teve uma úlcera porque ela viu as malas. Ficou desesperada, achando que ia ficar. E quando ela chegou aqui em Portugal também, o clima é diferente, a vacina é diferente, o veterinário é diferente, a ração é diferente, tudo é diferente. Era o processo de adaptação para o bichinho também. Né? E ela ficou doente de uma forma muito séria. E nós, naquele momento, nós entramos em pânico. Se a gente tivesse a oportunidade de voltar, fazer um clique, assim, Amanda e Claudinho, vocês voltariam no primeiro avião? Se teletransportariam para o Brasil? Sim. Para a vida antiga de vocês? Sim. Até porque, no Brasil, como a gente tinha um agente de publicidade, a gente atendia um hospital veterinário. Né? A gente conhecia todo mundo. E aí é aquela coisa da zona de conforto, né? Eu brinco que lá em Blumenau eu saía sem carteira. Eu ia no restaurante, era meu amigo. Aí chegava lá, Amanda, pendura aí, depois eu pago. Aí ia lá no Lacombe, que é veterinário, fala, pendura aí, depois eu passo aí, ou faz em 2 vezes, sei lá. Ô, Luiz, como é que é? Entrega o X salada aqui com a Coca-Cola e amanhã eu passo aí, sabe? A gente não tinha carro, né? E o veterinário que nos recomendaram era no Porto. 60 quilômetros daqui, a gente tinha que ir com ela com o olho sangrando, desesperados, correndo. Nossa, e aí a gente conseguiu uma amiga do mestrado do Claudinho, uma amiga portuguesa, nosso anjo da vida, que nos levou no veterinário, ficou lá conosco. O veterinário também foi maravilhoso, nos ajudou muito. Mas, assim, foi um momento muito difícil para a gente, porque ela quase morreu. A gente gastou muito dinheiro que a gente tinha nas nossas reservas, né, para morar fora. A gente gastou reserva de 2 meses inteiros só com a saúde dela. Mas salvamos. Salvamos. Ela durou até 11 anos, nossa Maluzinha. Mas foi um momento bem difícil para a gente, assim, porque quem tem cachorro sabe, né, o amor que é. E quando você não tem para quem recorrer, é bem difícil. E assim, eu acho que uma outra, agora falando disso, eu lembrei de uma que era uma espécie de pânico, pode ser. Que quando a gente teve a nossa filha aqui, ter um filho no exterior é diferente. Né? E aí... Rende um podcast inteiro sobre isso. E aí eu lembro que quando a Aninha nasceu, nossa filha, a vontade de ir na janela e gritar para todo mundo, nasceu, meu Deus, tal. E eu não tinha para quem fazer isso, né? E aí eu lembro que eu e a Amanda, a gente um dia... E aí volta nos portugueses serem diretos. Eu tava nessa função, Amanda no hospital com a Aninha recém-nascida. Eu vinha em casa, cuidava das cachorras, tal, moro perto, naquela função de pai, recém-pai e tal. E aí um dia... Medo de tudo e tal. E aí a gente tava sentado no hospital assim, e depois eu acho que a Aninha, no segundo dia de vida dela, tava no hospital ainda, e eu olhei pra Amanda e a gente se atacou num choro, os dois. Mas era um choro de alegria, de tipo, deu tudo certo, mas ao mesmo tempo, meu Deus do céu, o que vai acontecer com a gente, sabe? Um choro de mistura, de pânico, com alegria, com desespero. Foi pânico, foi. Isso. Foi. E aí entrou uma enfermeira, nesse momento. Entrou no quarto. Uma enfermeira portuguesa, né, no hospital. E ela, por que vocês estão chorando? Por que vocês estão a chorar? E eu pensei, não, porque a gente tá emocionado. Ela pode secar as lágrimas, porque o médico vai passar daqui a pouco, ele vai achar que é depressão pós-parto, vai ficar 1 mês aqui internado. Sabe aquele engole o choro? Aí engoli o choro. Lágrimas gordas. As lágrimas bonitas caindo assim, engoli, sequei, né? Dei aquela suada do nariz e pensei, mas não posso chorar. Não pode chorar. Isso. E aí, esse momento, assim, foi pra gente um momento muito marcante da nossa vida. Foi. Né? Porque era um momento, assim, de extravasar a emoção. E aí a gente, não, para com essa merda, senão vocês vão ficar aí no hospital, não sei o quê. Mas nós não sentimos, assim, que nós somos tratados diferentes por ser brasileiros, não. A gente não sentiu diferença nenhuma consulta, no atendimento médico, nada. Isso. E é até interessante dizer que Portugal, a nossa filha tem bronquite, asma, não sei o quê. E a gente já foi atendido na Espanha também. E na Espanha, o atendimento é muito mais humano. Mas aqui em Portugal, ele é muito mais assertivo, entende? Então, tipo, a enfermeira não é carinhosa, mas ela cura. Né? O médico, ele te cura. Ele não te faz carinho. Não é igual no Brasil, assim, mamá, vem aqui, mamãe, vem aqui, né? Que é mamar. Nasceu sua filhinha. Não. Tem que dar esse remédio de 6 horas, essa bombinha, não sei o que. Na Espanha, é muito mais amoroso, mas não te cura.
Então a gente acostumou com Portugal nesse sentido. Eu prefiro a saúde daqui. Mas eles são bem diretos. São bem diretos. E hoje em dia, vocês se sentem integrados na cultura europeia? Eu gosto daqui. Sim, completamente. Eu sou apaixonado por Portugal. A gente morou na Inglaterra e eu não troco Portugal. Eu amo Portugal. Nós gostamos muito, sim, da Europa, né? Espanha também, nós moraríamos tranquilamente em várias cidades da Espanha. Nós amamos Valência, região do Mediterrâneo. A própria Galícia aqui em cima. A Galícia também é lindíssima, né? Vigo, Groove, San Seixo, tem várias praias legais. Tem muita coisa que a gente se identifica, né, na cultura da Europa. E esse acesso à cultura que a gente gosta muito, né? Orquestra, ópera, shows na praça. Tem muita coisa gratuita e muita coisa cultural. E isso pra gente é sensacional. Eu sou uma pessoa muito curiosa, a gente é muito musical, o Claudinho era baterista, né, no Brasil, e a gente tem muito acesso à cultura, a shows, e tudo com muita segurança, muito tranquilo, né? Então, é sensacional isso. A gente se adaptou muito bem à cultura europeia. Legal. Agora, falando um pouco da parte profissional, pensando nas pessoas que estão ouvindo a gente tem um público muito grande e deve ter muita gente da área de TI, né? E vocês mesmos falaram, sempre respondem essa pergunta. Pensando nesse público de TI, quais seriam hoje os países mais interessantes, que estão mais abertos a esse tipo de profissional? Olha assim, mano, eu vou te falar. No nosso podcast, a gente tem uma empresa que nos patrocina, que é uma empresa aqui de Portugal, que está em busca de profissionais da área de TI que falam português. Então... 70% da empresa hoje é de brasileiros, por exemplo. E é uma empresa portuguesa com sede em Lisboa. E aí, uma coisa interessante que eu falo que assim, eles fazem o processo de visto, o processo de relocation. Então, assim, eu brinco, né, para vocês que são da área de TI, por favor, não me levem a mal, mas eu chamo vocês de Sandy. Imagina que você é a Sandy do Sandy Júnior, quem está em Campinas aí conhece bem. Você só chega para cantar, meu irmão. Já tá o palco, o som tá passado, tá tudo lindo. É só chegar, abrir o microfone e cantar as 4 estações. Na verdade, são super disputados, né, os profissionais de TI. Não, vocês escolhem. Tem vagas, muitas vagas na Inglaterra, na Irlanda. A Irlanda tá, assim, Dublin é um hub tecnológico enorme. A Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte. Lisboa, né, tem um hub tecnológico enorme também. Tem Estados Unidos, Canadá. Startups. Canadá, tem muito país. O mercado de TI é muito aquecido. Aliás, aqui para aproveitar para vender um peixinho, a Amanda, inclusive, posso chutar aqui, 70% dos currículos que ela faz hoje é de profissionais da área de TI. Que bom. E a idade das pessoas? Tem mercado de trabalho para os 50 a mais? Pessoal que está começando, está meio do caminho? Tem. Não tem limite de idade aqui na Europa, né? Até porque eles trabalham até 67 anos. E aqui em Portugal também, né? Vai falar que aqui o que tem de velho aqui é o que é a fábrica de velho no mundo aqui, só. Né? Muito idoso, tem muito idoso então, aqui na assim, Europa, então mais de 50 anos ainda é jovem, é tranquilo, super tranquilo. As empresas não têm essa restrição, a não ser que seja assim, profissões que exijam muito fisicamente, né? Por exemplo, caminhoneiros, aí até 55 anos. Mas profissionais de TI, nós temos até vários conhecidos que têm mais de 50 anos e que estão disputadíssimos aqui por várias empresas multinacionais com sede em Portugal. Aliás, Alessandra, falando nessa questão que a gente fala de idade, né? A biologia não perdoa, né? E a gente, quando no Brasil, a gente tem aquela ideia, a mulher com 35 anos está velha, não pode mais ter filho, né? Tal, não sei o quê. Aí a gente veio morar em Portugal, a Amanda sempre falava isso, eu queria, né, se a gente for ter filho, tem que se organizar e tal, não sei o quê. E a gente tem vários amigos, pessoas que a gente conhece, que foram mamães, por exemplo, aos 45 anos. E aqui é muito comum, né? Porque é uma maternidade, uma paternidade muito tardia, né? Então, assim, às vezes esse idadismo, né, que é um termo acadêmico, inclusive, né, essa questão de idade, a gente no Brasil, talvez por ser um país ainda em desenvolvimento e tal, a gente tem essa ideia, né, de que passou dos 40, você está morto, você não arruma emprego em nada, você está ferrado. Aqui não. Na Inglaterra, quando a gente morou, a gente via muitas pessoas com mais idade trabalhando ativamente. Eu acho que o que importa mais é as suas competências, né? Se você fala inglês, tem experiência profissional na área de TI ou gestão de projetos, né, que nem vocês têm, se você tem como comprovar e trabalhou já numa grande empresa que as pessoas conheçam no exterior, com certeza, portas abertas. Não importa a universidade que você formou, não importa. O que importa é você mostrar suas competências. Então, se você fala inglês e tem experiência profissional na área de TI, você pode concorrer a todas as vagas no exterior, que você vai ser um profissional super disputado. E bem remunerado. Bem remunerado. Isso é uma coisa importante, a parte financeira. Que vocês estão aí em Portugal, vocês falaram das maravilhas, da segurança, da saúde e tudo mais. Agora, em termos financeiros, é
é muito melhor morar aí do que aqui no Brasil, comparando como era a vida de vocês antes? E posso acrescentar alguma coisa nessa questão? Fazer uma vida, uma carreira profissional na Europa, trabalhar 35 anos aí, você tem uma boa aposentadoria ao final? Então, na verdade, assim, ó, a gente sempre fala isso em todos os nossos podcasts, onde a gente tem oportunidade de falar, que é a Europa, em geral, ela é um continente que te dá qualidade de vida, né? Se você quer ganhar dinheiro, eu não recomendo. Não. Aliás, se for país europeu, é pinçado, assim, vai Suíça, Luxemburgo, mas é assim, pinça mesmo, 1, 2, 3 no máximo. Eu quero ganhar dinheiro, quero comprar minha Lamborghini, quero fazer $1 milhão até os 30 anos, vai para os Estados Unidos, Canadá, vai para país que está em desenvolvimento, né? Ou até no Brasil, né? Mas, se você quer qualidade de vida, aí sim eu recomendo a Europa. Então, assim, a resposta é, em termos de trabalho, depende muito da sua área. Em termos de aposentadoria, de cumprir os 35 anos, 40, dependendo, eu não sei, sinceramente, se vale a pena, entende? Mas tem que ter em conta que, por exemplo, você pode fazer uma carreira aqui em Portugal e a tua aposentadoria, por conta dos acordos que tem bilaterais com o Brasil, por exemplo, você pode se aposentar no Brasil, né? Então, tem essa questão, inclusive sendo cidadão europeu, entre os países tem esses acordos bilaterais. Aqui em Portugal, para você se aposentar, você tem que ter mais de 67 anos e 8 meses. Isso, ano que vem é 9 meses. Aumenta um mês por ano. Então, quando chegar a nossa vez, é com 110 anos e 3 meses. De bengalinha lá, né? Trabalhando. E o salário mínimo é 760 euros. É baixo, né? É um dos mais baixos da Europa, da União Europeia. E a aposentadoria é 430 euros normalmente. Para quem contribuiu com um salário mínimo, vai ganhar só 430, por exemplo. E você tem que ter trabalhado pelo menos os últimos 15 anos da sua vida, né? Ou 15 anos no total. Então, não precisa eu acho que se não tiver uma previdência privada, sem chance, né? Sem chance. Exatamente. Gente, a gente está meio caminhando para o final, né? Esse papo está tão gostoso, a gente nem percebe que o tempo passou. Mas eu queria fazer uma outra pergunta, né? Vocês que estão aí há um tempinho, vocês lembram de algum bola fora memorável que vocês deram, que seria legal compartilhar? Mano, eu sou o rei da bola fora. Eu tenho uma que todo mundo riu da minha cara. Não, eu tenho duas. Num grupo de carnaval, né? Num jantar de carnaval da turma do mestrado do Claudinho, eu falei com todas as letras bem grandes, assim, bem alto. Por favor, me passa a putanisca. E era pataniscas, né? Bem alto. Todo mundo riu da minha cara e tal. E quando eu cheguei aqui, eu também trabalhei num escritório e me pediram para passar um agrafador. E eu passei várias coisas e entreguei várias coisas e não sabia o que era um agrafador, que era um grampeador, né? E aí eu não achava, não sabia o que era, fiquei desesperada, porque tinha vários termos no escritório, né? Que era mica, X-ato, meu Deus. X-ato é estilete. Fita cola, meu Deus. Fita cola é durex, que aqui durex é camisinha, então é um problema. E aí tinha várias coisas que eu precisava saber, que eu não sabia. E assim, a gente já entra como se a gente soubesse falar português de Portugal, mas a gente não sabe nada. Não, mas teve uma clássica, uma feia nossa, né? Que foi aquela do jantar. Que tava um melhor amigo do meu irmão, tava aqui. Essa foi uma gafe. Foi feia. E aí ele tava aqui em casa, veio visitar a gente, e eu tinha um jantar da minha turma de mestrado. E aí a gente meio que se atrasou bem, assim, uma meia hora, porque eu tava com ele aqui, daí eu não sabia mandar o cara embora também, porque é amigo do meu irmão, meu melhor amigo e tal. E a gente chegou no jantar meia hora atrasado, e as pessoas não tinham nem encostado na bebida, eles estavam nos esperando, porque o europeu, aqui o português, não tem aqui nem no Brasil, que a gente, por exemplo, nós estamos aqui conversando, chega a comida, a gente começa a comer. Não, se não chegar a comida de todo mundo, se não tiver todo mundo com os copos cheios, se não tiver todo mundo servido, ninguém encosta na comida. Aqui já está bêbado antes do convidado chegar. Já tá beijando o garçom já quando chega a comida. Foi uma situação muito chata. Foi muito chata, porque todo mundo ficou nos olhando assim, com aquela cara assim, meu Deus, vocês atrasaram nosso jantar. Um domingo à noite, sabe? Não, foi foda. E teve a minha da minha orientadora na universidade também, que foi uma gafe daí institucional, que foi ruim. Sim. Que ela, logo que a gente chegou aqui em 2014, em 2015 teve um evento de comunicação e eu mandei um artigo, fui aceito e tal, e fui. Ela mandou um e-mail, e mandou no e-mail assim, olá, sai tipo um papiro, assim, do computador, tipo uma linguagem totalmente rebuscada, linda. E aí ela mandou e botou assim, olá, Cláudio, não sei o quê, como vai, blá, blá. E botou assim, o Cláudio sempre vai ao evento tal, e não sei o quê. Eu respondi, olá, senhora, obrigado pelo e-mail e tal, mas não, nunca fui. Porque o evento tem de 2 em 2 anos,
E eu cheguei ano passado, foi a primeira vez que eu vou, então não foi sempre, eu vou essa vez. Daí ela respondeu, acho que o Cláudio não entendeu a minha pergunta. Eu perguntei se o Cláudio sempre vai ao evento. Eu respondi, não, entendi. Eu vou, mas é a primeira vez, não é sempre. Nunca fui, vai ser a primeira vez. Daí, em resumo, eu fui para a universidade no outro dia, encontrei com ela, eu e ela, a gente caiu num ataque de riso, porque o sempre do português é perguntando se tu vai. Então, por exemplo, o Mandel sempre vai aqui hoje gravar o podcast, mas não é sempre, você vai gravar uma vez com a gente hoje. Entende? O mas, sempre seria hoje, né? Agora, sei lá. Aí eu falei, mas por que a senhora bota o sempre? Porque pra gente sempre é sempre. No Sempre mestrado, é hoje, amanhã, depois, sei lá. E no primeiro mês do mestrado também, a gente voltava com dor de cabeça, porque a gente não entendia nada. A gente estava na primeira fila e não entendia nada. E o professor falava, de hoje a 15 é para entregar o trabalho. E a gente, meu Deus, de hoje a 15? O que é de hoje a 15? É daqui a 2 semanas. É de hoje, contando hoje, 15 dias, dá hoje de novo daqui 15 dias, né? Tipo, e de hoje a 8. 2 semanas você teria que entregar o trabalho, é isso. Isso, e a questão da hora, por exemplo, eles não falam assim, são 10h15, eles falam são 10h15. E quando tá para tipo, que horas a gente vai se reunir? A gente vai se reunir 11 menos 1/4. Aí é puta, é um inferno. Você Nossa, cara, em vez de falar 15 para as 11, fala... Aí complicou. O cara tem que ser engenheiro para chegar nos horários aqui, não é fácil. Galera. Gente, a gente está meio que chegando ao final, já temos que ir encerrando, mas antes disso, Amanda e Cláudio, vocês querem mandar uma mensagem para a gente encerrar? Eu queria agradecer, obrigada pelo convite. Se quiserem convidar a gente de novo, a gente super topa. Tem muitas assuntos para a gente conversar e eu acho que todo mundo tem que acreditar mais no seu potencial, né? Eu acho que a gente nunca é incentivado o suficiente, eu acho, né? No Brasil. Dizendo assim, você consegue, você pode ir atrás, você pode fazer um mestrado, você pode escrever um livro, vai lá, tenta, né? Tenta que você consegue. Né? Acho que as pessoas não te incentivam muito e a gente está aqui para ajudar as outras pessoas e dar um caminho, né? Dar uma luz e dizer que é possível. E no nosso site a gente fala sobre vários assuntos, né? Sobre morar fora, sobre viagens, sobre custo de vida, sobre vistos, sobre vagas de emprego, sobre sentimentos, né? De morar fora, o que a gente sente, né? Na adaptação. E quando é hora de voltar, quando não é hora de voltar. Então, acho que nosso site é bem completo para quem está pensando em morar fora e vale a pena conferir também. Eu quero agradecer, obrigado pelo convite. Para a gente, como dizem aqui em Portugal, foi um gosto participar com vocês. Obrigado de coração. Queria, assim como a Amandinha falou, agradecer, né, pelo convite e incentivá-los. Continuem, não desistam. Internet e geração de conteúdo é persistência, é frequência, né, para daí lá na frente ter alcance. Então, assim, o projeto, às vezes, a gente, né, dorme pensando, amanhã eu vou ter 1 milhão de pessoas nos ouvindo, mas a gente, muitas vezes, as pessoas querem isso rapidamente, né, e eu queria agradecer de novo, dar os parabéns pelo projeto de vocês, sigam em frente, contem sempre com a gente, né, a gente tá longe, mas está perto, queria agradecer, obrigado de coração, para você que nos ouviu, deixar o convite para que você acesse o nosso site, que é o vagaspelomundo.com.br, que ouça um dos mais de 200 episódios do nosso podcast, Partiu Morar Fora, e agradecer. Obrigado, Lacombe, obrigado, Manda, obrigado, Alessandra, obrigado, Luiz, obrigado de coração. Contem sempre com a gente. Se quiser que a gente volte aí, o pessoal que diga, a gente volta. Sim. Que show! Vamos marcar, sim. Então, terminando esse papo super gostoso, descontraído, divertido, com a Amanda Correia e com o Cláudio Ábido, estamos encerrando hoje. Queria agradecer também a participação do Jorge Lacombe, da Alessandra Argona, do Uri Servati e eu, Ricardo Mandel. E, galera, não esqueça de seguir, né, nosso podcast nas mídias sociais, no seu player. Lembrando que a gente tem também uma página no LinkedIn, o Nada de Pânico, além do nosso Instagram, o Nada de Pânico Team. Então é isso aí, foi um grande prazer estar com vocês. Grande abraço a todos e até o próximo podcast. Bye, bye. Até mais. Ei, Tchau, pessoal. Muito bom. Muito obrigado. Obrigado.